Boa tarde, eu sou do grupo 10 e hoje a gente vai fazer um estudo de tensões e aceleração em sistemas de massa conectados. Nossa apresentação vai ser em 3 pessoas, porque os outros 2 integrantes do grupo eles estão viajando e eles ficaram por conta de fazer o relatório. Qual que é o objetivo do nosso experimento? A partir da segunda lei de Newton, a gente vai investigar a viabilidade de um modelo teórico que consiste na presença de atrito estático e cinético, desprezando outros desvios da idealidade para descrever o movimento de um sistema de massas conectadas. Fundamentação teórica. A descrição do sistema. A gente tem 2 carrinhos de massa 1 e massa 2 conectados pelo fio 1 e o de massa 2 conectado a esse aqui de massa M pelo fio 2. A gente aplicando a força agora durante a queda em cada bloquinho. Nesse bloquinho aqui, a força resultante vai ser mg menos T2 e a força de atrito aqui na polia. A força resultante aqui, em M2, vai ser esse T2 aqui, a tração 2, menos a T1 e aqui menos a força de atrito também entre o bloco e a superfície aqui. E a força resultante aqui vai ser T1 menos a força de atrito aqui, vai gerar a massa de M1 vezes a aceleração do sistema. Então, agora eu vou falar sobre a questão do funcionamento da metodologia do nosso experimento. Então aqui tem algumas ferramentas que a gente utilizou e eu vou falar também sobre como foi a modelagem, a preparação de todo esse aparato ferramental para a produção desse experimento. Então, basicamente o que a gente fez? A gente utilizou uma balança para pegar a massa, o carrinho 1 e o carrinho 2 para medir as massas deles. A gente também pegou um conjunto de anilhas de suporte que a gente usou como um peso. Apesar dessas anilhas já terem um peso indicado, a gente quis medir para garantir a precisão do nosso experimento. Tinha esse sensor aqui, que já estava no carro, então a gente considerou, e a gente usou o celular filmando nesse frames por segundo e utilizou o tracker para fazer toda a análise gráfica e tudo mais do aparato. Pode passar, por favor. No caso, como foi que funcionou o experimento? A gente montou os carrinhos, então carrinho 1, carrinho 2, tinha um fio entre eles, e a gente deixou as anilhas conectadas a esse carro mais próximo da beirada, da rodando, com as anilhas. Então, de primeira, a gente deixou tudo parado para que o sensor conseguisse perceber qual era a tensão estática, para a gente ter como se fosse uma tara de uma balança, para a gente ter um início para se basear. E aí a gente foi soltando cada vez mais os carrinhos. Como assim cada vez mais? Então a gente colocava uma anilha, esperava, soltava. Daí a gente voltava, colocava outra anilha com mais peso, soltava, filmava. E foi nesse procedimento que a gente analisar justamente a questão da influência do atrito na rodana e tudo mais. Os sensores foram utilizados, que já vem no carrinho, e a gente pegou essas filmagens utilizando o tracker para justamente fazer a análise gráfica que vai ter ao longo dos slides. Mas basicamente assim que funciona, o que eu acabei de explicar está aqui mais detalhado, mas a ideia geral do experimento é essa: analisar a influência do atrito nessa questão de medir a aceleração de diferentes pontos. Resultados experimentais. A gente mediu a massa do carrinho 1 na balança, deu 835 gramas, e a massa do carrinho 2 também deu 847 gramas. Aí depois a gente mediu o valor das 4 massas suspensas. E aqui foi a aceleração que a gente obteve a partir do tracker. Com cada massa suspensa teria uma aceleração diferente. Quanto maior a massa, maior a aceleração. E a gente produziu também uma tabela de tração 1 e tração 2 a partir do software Pasco. A gente criou lá a planilha de tração 1 e tração 2 em função do tempo, tá em anexo no Google Planilhas. Esse aqui é o gráfico de T1 pelo tempo para a massa igual a 115,7 gramas. O sensor ele exibe o valor negativo da tração aqui. Isso aqui é muito importante. Depois de a gente ter soltado o carrinho, tu aqui mantém a tração positiva. Essa parte aqui vai ser muito importante. Mais pra frente o Paulo Sérgio vai explicar melhor. Aqui é da tração 2 pelo tempo. Aqui é o patamar antes da colisão.
E esses aqui foram os resultados experimentais da nossa tabela. Para cada massa suspensa, o peso, a tração no fio 1, no fio 2 e a aceleração do sistema que a gente mediu. Analisando nossos dados, a gente aplica a segunda lei de Newton e descobre qual é a força de resistência que o carrinho 2 está sofrendo. Aí a gente encontra para cada uma das nossas massas uma certa força de resistência, já com certeza. E aí a gente vai ver se essas forças se aplicam para o nosso modelo de atrito cinético e estático. Para o atrito cinético é simples, a gente tem a nossa força de atrito em cada roda, que vai ser 1/4 da força de atrito total, que a gente está considerando dividida igualmente, que vai ser o μ vezes a normal em cada roda, que a gente considera também 1/4 do peso. Aí, fazendo essa conta, a gente encontra o atrito cinético esperado, considerando que cada força de resistência é dada por atrito cinético. Considerando o modelo como estático, a gente considera que cada roda está sofrendo a equação do corpo rígido, que o torque da força de atrito é o momento de inércia da roda vezes a aceleração angular, que vai ser a aceleração do carrinho dividido pelo raio da roda. Fazendo a conta, a gente tem a força de atrito em cada roda, vezes a roda. Enfim, aí, sendo o mais didático possível, isso aqui aí é arredondado por 2, que aí vai dar esse resultado. Usando dessa conta aqui, a gente encontra a massa da roda medida a partir de cada aceleração em cada força. Não faz sentido dizer que a massa da roda vai variando, só que a gente vai usar esses valores para determinar o que pode ser aceito como atrito estático depois. Bem, agora analisando, para as massas maiores, a gente encontra que a massa total das rodas é 30% da massa do carrinho, mais de 30% da massa do carrinho, que a gente, por mais que a gente não tenha medido a massa da roda experimentalmente, a gente considera esse valor suficientemente inviável. Então a gente analisando as massas menores, a gente vê que o coeficiente de atrito cinético suposto que aconteceria neles não condiz com o coeficiente que acontece nas massas maiores. Então a gente, por hora, vai considerar que essas massas fazem o carrinho M2 sofrer atrito cinético e essas massas atrito estático. Aí com o carrinho de massa M1, a gente faz de novo a segunda lei de Newton e aí a gente encontra tais forças de resistência. Percebo que elas são negativas, o que em teoria é um erro, mas usando aquele negócio que o Bertoldo falou, que o sensor estava com uma massa, com uma certa tração fantasma no infinito, a gente pode reajustar essa tração que não deveria existir e adicionar ela. Aí a gente encontra aqueles valores corrigidos. Então a gente novamente aplica a nossa teoria de modelo cinético e estático para a massa M2 e a gente encontra esses dados aqui. Perceba que esse valor aqui está condizendo com o coeficiente cinético da massa M2 e os outros estão bem distantes. Então, como deu para ver, a massa da roda está dando muito diferente para cada medida que a gente considerou como cinético. Mas os valores de atrito estático, mas os valores de coeficiente cinético estão bem condizentes. Então a gente pode dizer, primeiramente, que a abordagem de atrito estático não está condizendo com nossos resultados, mas a abordagem de atrito cinético está bastante viável, considerando que esses valores estão hipoteticamente no mesmo e esse valor, em comparação com os outros, estão dentro do teste de hipótese. Então, sim, é possível determinar que isso é o coeficiente de atrito cinético, mas a gente não pode determinar exatamente em que momentos o atrito estático ocorre. Apenas aqueles em que o atrito cinético não pode ser considerado. Agradeço. Obrigado.
Obrigado, boa noite.